sob cinzas douradas, enquanto o mundo recém-liberto tenta compreender o vazio deixado por Zeu e deuses estilhaçados. E entre próximo de lei e fé refinada, dois vultos caminham sem pressa, como se atravessassem apenas mais um entardecer comum no coração de um cosmos que quase se devorou. Karate seu lado. Presença que corre o ar como lâmina invisível, aquele que é chamado de mestre supremo pelos próprios seres supremos, não por idolatria ou mais por reconhecimento silencioso de sua voz através do cabo demonstrado com o corte. Sua decisão de deixar o mundo dele viver. Você também teria feito o mesmo. Responde sem hesitação. Sim, mas por motivo diferente. Minha lâmina só corta o que é digno dela. Eu não corto os seres menores. Omdama Shatanama Satya Kradanama Olha o horizonte onde a cúpula já não existe. Infelizmente eu não posso me dar este privilégio. O silêncio pesa como uma montanha invisível, enquanto partículas ainda reorganizam a memória da batalha. Então Karate pergunta com voz que não exige resposta, mas mede o abismo entre critérios, mestre sagrado. Existe algo que seja digno de sua lâmina. Respira profundamente, como quem mede num campo diante de si. Mas o sistema que sustenta todos os campos, e suas palavras não ecoam, elas atravessam. Sepulcro, Jusa, sepulcro. Om Karate Manama, Om Rahasya Satyanama. O sistema reage, ondas percorrem as partículas invisíveis. Sequências se movem como engrenagens forçadas a girar. Olhos surgem por todos os pontos do espaço, observando a declaração proibida. Cortas se reorganizam como se o próprio real estivesse preparando uma resposta. E por um instante o omnibosmos inteiro parece inclinar-se para escutar. Gargalha, não será hoje. As ondas cessam, os olhos se fecham, as cordas retornam ao silêncio anterior, mas não intactas. Observo resíduos de cinza que ainda flutuam no ar refinado. E agora? Você já acumulou muito mais do que o suficiente. Bebe um gole de vinho como se estivesse sentado em colina comum, não sobre o resto cujo mundo pode ser devorado por seus próprios deuses. É hora de dar um passo para trás e deixar este lugar. Voltar ao Omnicosmos, estabelecer o próximo passo do trono. Om Shuya Manala Nama, Om Satyasthira Nama. Eles caminham para longe enquanto o mundo observa, sem compreender o que foi preservado. E o sistema, ainda em silêncio, registra a palavra que foi pronunciada e adiada, como lâmina guardada que ainda não encontrou o seu verdadeiro alvo.
estabelecer o próximo passo do trono. Kumishurya Mandala Nama Sada Stila Nama. Eles caminham para longe. Eles caminham para longe. O Kaharat. O Kaharat. O campo ainda fuma. O campo ainda fuma. Observa pela última vez o mundo agora sem deuses, ligado ao próprio minicosmos, como membro recém-recuperado que ainda aprende a respirar conta própria. E ele sorri ao perceber que os corações que sobreviveram batem mais forte, sem tutela divina, mais densos, mais verdadeiros. Então sua presença dissolve-se nas profundezas da fonte, como se nunca tivesse estado ali. Om Hridaya Stiranama, Om Satya Prananama. Ele ressurge na periferia ao minicosmos, onde grandes batalhas se propagam como tempestades contínuas entre campos rasgados. E observa tudo sem pressa. Legiões colidindo, constelações sendo usadas como projéteis, exércitos do minicosmo. Resistindo sob pressão múltipla, até que escolhe seu passo e desaparece novamente. Ressurge na região nenhuma, um ponto de caos onde coordenadas não se fixam e o conflito não possui centro estável. Ali duas forças atacam simultaneamente os exércitos do minicosmos. Nodus espiritual, corte pragmata. Om Kahyata Nimama, Om Kalasankatanama. O Nodus espiritual avança como rede invisível de vínculos forçados, fios devocionais atravessando soldados, fundindo consciências, dissolvendo individualidade em unidade compulsiva, transformando batalhões inteiros em mente única que já não pergunta, já não escolhe, apenas obedece ao centro oculto que exige conexão total. 13 núcleos brilham como âncoras espirituais no vazio, absorvendo identidade e convertendo diversidade em massa coesa, enquanto avatares de união atravessam o campo e impõem ligação onde antes havia autonomia. Mekata Bandhanama, Shitagrahananama. Do outro lado, a corte pragmata reorganiza o próprio campo de batalha como cálculo vivo. Magistrados redefinem prioridades existenciais em tempo real. Arquitetos de resultado dobram probabilidades.
Verificadores de custo eliminam unidades consideradas desperdício estratégico. E legiões operacionais se adaptam como algoritmo que aprende enquanto mata. Para eles, cada vida é variável, cada sacrifício é número, cada vitória é equação fechada. Om Karyani Dharanama, Om Palasiddhinamama. Conexão forçada contra eficiência absoluta. Fusão compulsiva contra cálculo frio. Dois sistemas tentando reduzir o minicosmos a uma única lógica dominante. Enquanto os exércitos lutam não apenas por território, mas por definição do que significa existir. No centro invisível da região nenhuma, o observa. Não intervém ainda. Ele mede. Ele escuta o peso das decisões que se aproximam. O minicosmos treme entre vínculo e cálculo, entre unidade imposta e utilidade absoluta, e a presença que há de surgir no campo não pertence a nenhum dos dois. Dá um passo. A região nenhuma registra. A guerra está longe de terminar. Não há clarão anunciando sua chegada. Não há ruptura visível. O corpo apenas perde certeza. Entre noduz espiritual e corte pragmata, onde vínculos forçados e cálculos frios colidem, algo atravessa região nenhuma, sem deslocar partículas, sem alterar vento, sem gerar impacto. Mas tudo sente. Hahazya Shaya Namah. Ananda Sakshinam. As conexões do nodos tremem como fios tocados por peso invisível. As probabilidades da corte pragmata apresentam erro de cálculo imprevisto. E os exércitos do minicosmos percebem um silêncio que não pertence a nenhuma estratégia. Ele não surge como luz, não surge como sombra. Ele surge como a condição que revela que até a sombra projeta limite. Rex Umbraro. Rex Umbraro.
escuridão ele pesa projeções. Onde ele caminha, a própria sombra hesita antes de existir. O tempo observa seu próprio fluxo, nada reconsidera sua ausência. E o além reconhece que também projeta contorno. Não há olhos visíveis, mas todo o campo sente-se observado. Nudos tenta expandir vínculos, os fios se retraem. Pragmata recalcula eficiência, as equações falham por ausência de fundamento. Não é ataque, é exposição. Umbraro não declara supremacia, ele testa legitimidade. As partículas reorganizam-se, como se lembrassem de algo anterior à própria guerra. Cordas vibram em frequência quase inaudível, e mesmo o imóvel no centro da região nenhuma reconhece o peso do retorno. Não há hostilidade, não há aliança, a medição Satyamula Nama. Se ele dissesse ser o segundo, o primeiro observaria. Se declarasse ser o primeiro, a contagem deixaria de existir. Mas ele não declara, ele apenas chega. E onde chega, até a sombra da sombra precisa justificar-se. Se ele dissesse não há clarão. Se ele dissesse centro da região nenhuma, e o som das palmas não ecoa com impacto, ecoa como chaves girando no interior do próprio sistema. E entre as mãos ele assopra 9 vezes, enquanto o campo inteiro se curva sob o peso invisível de cada sopro. Primeiro sopro, as linhas causais tremem como cordas tensionadas demais. Segundo sopro, probabilidades descartadas tornam-se visíveis como filamentos suspensos no ar.
Terceiro sopro, o tempo perde espessura por um instante quase imperceptível. Quarto sopro, Vínculos do nodos vacilam. quinto sopro, Cálculos da corte falham sem compreender porquê. sexto sopro, Sombras deixam de obedecer às formas. sétimo sopro, O espaço revela dobras ocultas. oitavo sopro, A região nenhuma ganha contorno. nono sopro, silêncio absoluto. Om Nava Pranava Nama, Om Shanyareka Nama, Om Nava Pranava Nama, Om Shanyareka Nama. Então ele fala, e as palavras não se espalham, elas se encaixam na estrutura como peças finais de engrenagem invisível. Você deve atravessar qualquer lugar e cruzar por lugar nenhum se deseja transmigrar para o destino não escrito. Esta é uma viagem que começa na verdade, alcança o cano, o domínio, abandona para se tornar não escrita. A verdade adquire peso mensurável, o cânon surge como arquitetura translúcida pairando no ar. E quando ele pronuncia abandonar, as estruturas antigas tornam-se frágeis como pergaminhos prontos para arder sem chama. Om Satyamarga Nama, Om Anantaleka Nama, Om Satyamarga Nama, Om Anantaleka Nama. Sorri, a arena da vala, o nome não convoca, revela o espaço entre forças inimigas, abre-se como ferida geométrica perfeita, armas suspendem-se no ar. Conexões cessam, probabilidades congelam execução. E a guerra inteira perde impulso como se tivesse sido apenas prelúdio para algo maior. No centro do salão do trono do Omnicosmos, uma estrutura colossal ergue-se não como construção, mas como lembrança restaurada. Círculos concêntricos e energia formam mandala viva sob os pés dos exércitos imóveis. Cordas cósmicas alinham-se acima como teto invisível, sustentando decisão inevitável. Om Kajatar Dharma Nama, Om Mandalashtira Nama, Om Kajatar Dharma Nama, Om Mandalashtira Nama. A guerra acabou, a arena se abriu. É hora do trono receber o governante. Todos os olhos se voltam para o centro. Rex Umbrarum observa sem declarar. Karat permanece imóvel como lâmina guardada. Os exércitos do Omnicosmos sentem o peso de serem medidos não por força, mas por legitimidade. A arena não pede sangue, pede fundamento. O silêncio que segue não é paz, é preparação. Na lapidação terminou. Agora começa a pesagem. Om Nabadabadala, Om Babadabadala, Om Nabadabadala, Om Babadabadala. Oh,
nobis aureum. No centro dourado da aurora ergue-se a presença que organiza, não como chama que consome, mas como sol que estrutura. Om Justitia serena, Om Vox Imperium sine timori, Om Presentia ordina. A luz não grita, ela pesa, ela desce como decreto invisível, e o caos curva-se por reconhecimento. Que sustenta mundos sem exigir submissão. Lux in pectori ordo in silentio, claritas in superbia. Onde há ruptura surge convergência. Claritas penetrat, ombra dissolvitur, não ódio na luz, apenas atravessamento, não há fúria no decreto, apenas inevitabilidade. Precisa respirar, campo áureo se expande, emoções se equilibram, mentiras perdem densidade. O eixo permanece mesmo quando o mundo vacila, o centro sustenta mesmo quando as margens gritam. Harmonia. Peso do mundo repousa sobre ombros serenos, sem esmagar, sem hesitar. Luz que governa sem escolher quem aquecer, sem negar calor aos trajes. Ordo vivens, Axis vivem, Sol vivem. Tirania dourada, mas presença que organiza o invisível. ao centro, o maxis, círculo eterno, coração inquebrável, governo que nasce do silêncio. Ao centro, o maxis, círculo eterno, coração inquebrável, governo que nasce do silêncio.
liv. Vis eterna. Axis auroreus. Guturais rasgam no ar como lâminas vivas. Não cantam, decretam. Axis ao rios, corregens. A luz que governa não implora. Ela desce como peso inevitável. Organiza o invisível. Estrutura o que vacila. Cor, Verun, Tati. Som que encerra possibilidades. Critério que sela destinos. Verdade que não negocia. Como este dia serena. A voz torna-se abismo vibrando. Grave, denso, arrasador. Quando o caos se ergue, não com fúria, mas com permanência. Arim, Shem, Kli, Corverundia. A aurora encontra o decreto. Luz e verdade fundem-se. Não há choque. A convergência absoluta. Tao em centro. O coração não é chama devoradora. É sal estrutural. É centro que sustenta o mundo. Sem esmagar. Veruntage. Cada sílaba é um impacto. Cada impacto reorganiza. Cada reorganização dissolve a febre. Claretas penetrat. A luz atravessa. Não odeia. Não persegue. Apenas permanece. Verdade desce como montanha invertida. Peso invisível. Pressão inevitável. Loxio regnas. O decreto não é grito. É
gravidade. O governo não é tirania, é estabilidade. Rim, Shrim, Klim, Centrum. Quando o mundo treme, o centro não oscila. Quando a guerra ferve, a presença esfria. Sol sine tirannide, imperium sine terrori. A fusão consuma-se. Luz que governa, verdade que encerra, eixo que sustenta. Verum, Laksh, centro eterno, peso absoluto, estabilidade viva.